Glória a Deus, a graça e paz, irmãos, a todo o povo de Deus, todos os irmãos no Cristo eterno, a você do canal, a graça e a paz de Cristo Jesus, deste canal abençoado, Metanoia da Graça, mudança radical, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de o modo de ver, né? As Escrituras. A gente conhece as Escrituras pelo conhecimento. E isto, quem produz isto, é o termo grego metanoia. É o Evangelho da graça de Cristo que fez essa metanoia na minha vida e na sua vida. Amém? Eu sou o irmão Van e quero conduzir você a mais um estudo, a mais um capítulo, a mais uma página sobre o dízimo, né? Não o termo dízimo. Dízimo é bíblico, mas o dízimo pedido, recolhido nos templos evangélicos, este não é bíblico. Este é o dízimo religioso. O dízimo da Bíblia é o dízimo que era tirado, você vai ver agora de onde, não vou nem adiantar aqui, que já é o tema de hoje. Hoje o dízimo da Bíblia, ele não era tirado, né, do dinheiro dos trabalhadores, não, mas era tirado da agropecuária, da agricultura, daquilo que a terra produzisse. Então vamos ver aqui esse Neemias capítulo 8, versículo 1. Pense num versículo abençoado. Você vai pesquisando, vai estudando, você vai vendo, né? E a Bíblia ela vai se manifestando, se mostrando, e a gente chega a uma fratura. Eu chamo isso de fratura, porque ela é exposta. Não vê quem não quer. Né? Uma fratura, quando é exposta, você percebe logo que o osso aparece. Ó aqui, ó, a fratura do dízimo. Olha o que aparece aqui sobre para quem foi o dízimo. No vídeo passado, pensa numa bênção. Pense numa bênção. O estudo passado, né, anterior a este que você está vendo aqui agora. Então veja todos os vídeos, todos os estudos, né, que eu postei no canal sobre dízimo. E você vai aprender a não ser mais enganado pela religião. Você que é evangélico, pela religião evangélica. Você que é adventista, pela religião adventista. Você que é da Testemunha de Jeová, pela religião Testemunhas de Jeová. Então vamos lá, vamos adiantar aqui para a gente ganhar um tempinho aqui. Hoje tem um assunto muito importante para a gente ver. E eu, no vídeo passado, lá no finalzinho, eu disse a você que ainda não levou uma metanoia da graça, do Evangelho da Graça, e eu disse a você que é religioso. Pergunte, meu irmão, você que fica aqui duvidando, é heresia, né? Esse irmão Van aí fica pregando heresia, fica falando essa doutrina de homem, doutrina de demônios, né? Tem demônio, não sei o quê. E eu disse, pergunta ao seu pastor. Você me chama de herege, mas pergunta ao seu pastor. Pergunta lá, diga, pastor, de onde era tirado o dízimo? O dízimo era dinheiro? O dízimo para que povo Deus destinou, né, a 10ª parte, pediu a 10ª parte de tudo que produzisse, ou seja, o dízimo. Pergunta para teu pastor antes de você duvidar, ou então a maior parte diz assim, meu pastor disse que eu não ouvisse este canal, que eu não assistisse esse canal desses hereges. Aí quem perde é você, meu irmão. Teu pastor todo enrolado, não tem conhecimento nenhum e ainda fica roubando os dízimos dos irmãos, pedindo dinheiro. Não o dízimo, dinheiro. Dízimo é bíblico, mas ele foi até a cruz. Depois da cruz acabou. Cristo cravou ele na cruz, a lei dos mandamentos. E no finalzinho eu vou mostrar tudo isso para você. Então, vamos ler aqui o que diz Neemias, para quem era o dízimo, para quem foi dirigido, para quem Deus, Yahvé, Jeová pediu o dízimo. Olha cá, Neemias, capítulo 8, versículo 1. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel
nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, os mandamentos, que neste livro da lei estava lá o dízimo, que o Senhor tinha ordenado à igreja evangélica. Beleza? Não? Igreja evangélica não? A testemunha de Jeová, não. Ou então a religião do sétimo dia, né? O Senhor tinha pedido a religião do sétimo dia. Também não? Não. Então o Senhor pediu a quem? O dízimo, aqui ó, que o Senhor, aqui ó, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Israel. Ou os israelitas. Aqui ó, os filhos de Israel. Beleza? Então, se você acha que essa tradução aqui é enganosa, vou apenas... A King James atualizada, ela diz: então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, né? O escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. Também, se você quiser ver aqui na internacional, versão internacional, se você tem, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei, que aqui estava a ordenança, o pedido dos dízimos da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Então nós vamos decorrer nesta versão aqui, ó, em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu como com um só propósito, na praça, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. O Senhor tinha dado a Israel o quê? A lei de Moisés. Ou seja, a lei de Moisés foi dada a Israel. Então, vamos ver aqui agora, será que o dízimo, aqui ó, a lei do dízimo, que Deus pediu a Israel, será que esta lei vinha do 13º do aposentado? Será? Ou da esposa aposentada, ou de um filho especial? Era dinheiro do filho especial que se aposentou e ganhava um salário mínimo, ou dos comerciantes, ou daquele que vende seu peixe, ou daquele que vende latinhas, ou daquele que vende balas no metrô, né, nos ônibus ali, nas rodovias, e pega seu dinheirinho. Será que Deus cobrou o dízimo deles? Aqui ó, a lei do dízimo de Moisés, que Deus tinha dado a Israel. Será que os israelitas aqui ó, os israelitas que trabalhavam na produção, ou venderam um terreno, ou venderam sua casa, ou venderam uma moto, ou venderam um carrinho, ou venderam alguma coisa, algum objeto, e Deus pediu dos israelitas o dízimo em dinheiro? Será que era isso mesmo? Vamos tirar nossa dúvida hoje, aqui agora. Beleza? Tranquilidade? Então vamos ver. O dízimo da Bíblia não era tirado do dinheiro dos trabalhadores. Não. Repito, o dízimo da Bíblia, lei de Moisés, que Deus tinha dado a Israel, Deus não pediu na Bíblia, Deus não pediu o dízimo dos trabalhadores, nem baseado no que ele vendesse, alugasse ou fizesse empréstimo. Então, fixa bem isso aqui. Então, existia trabalhadores, existia agricultores, existia pescadores, eletricistas, pedreiros, marceneiros, e Deus não pediu o dízimo desses trabalhadores. O dízimo só vinha
de uma fonte, somente de uma fonte agropecuária, agricultura, produto da terra ou animais e nada mais. Então, vamos lá. O dízimo na Bíblia era baseado no que a terra produzisse. Você sabia disso? Não sabia? Vai saber agora. O dízimo da Bíblia, ele era baseado somente no que a terra produzisse, agropecuária, o cultivo da terra, ou seja, a agricultura e a criação de animais pecuários. Pronto, esse era de onde era as fontes do dízimo. A agropecuária, né, que era o cultivo da terra ou agricultura, e a criação de animais, a pecuária. Agora eu vou lançar para você uma sequência de versículos, para que eles, os religiosos, não digam assim, ele só lançou 1, 2 versículos isolado, veja que a Bíblia não diz, e querem enganar você. Mas eu vou lançar aqui uma sentença aqui, uma sequência de versículos. Vamos aqui logo para 2 Crônica, e eu vou mostrar para você, a Bíblia vai falar com você, dizendo que de onde vinha, de onde procedia, de onde era tirado o dízimo da lei. De onde era tirado o dízimo da lei, pedido a quem? A Israel. Deus, o Senhor, tinha dado a lei a Israel, único e exclusivamente a este povo Israel. Vamos ver de onde era retirado, né, o dízimo. 2 Crônica, olha só, agora a gente vai acompanhar aqui, vai ler devagar, capítulo 35, versículo 1 e 2. Capítulo 35, versículos 5 e 6. 5 e 6. Lembre-se que o dízimo da lei de Moisés, em forma de mandamento, Deus pediu aos israelitas, a Israel e mais a ninguém, nenhuma outra nação. 2 Crônica, capítulo 35, versículo 5 diz: fiquem no santuário, no lugar indicado para cada divisão, e ajudem as famílias das quais foram encarregados quando elas trouxerem suas ofertas ao templo. Oferta aqui não é moeda. Oferta aqui era também do produto da terra, o que a terra produzisse. Vinha da agropecuária, da plantação. Versículo 6. Versículo 6 diz: abatam os cordeiros pascais, consagrem-se e preparem-se para ajudar os que chegarem. Sigam todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés na lei, certo? Então, você já vai percebendo aqui que o dízimo era tirado da terra e dos animais. Vamos aqui agora outra passagem aqui, que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, né? Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel. Grave isto, de Israel. Quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe do outro. 2. Normalmente são necessários apenas, perdão irmãos, capítulo 18 do 1, capítulo 18, uma sequência de versículos do 1 ao 5, agora vai. Lembre-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi, aqui ó, não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. As tribos de Israel, a quem Deus pediu o dízimo? As tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais. Ofertas especiais não é R$50, R$100, R$500, não. Ofertas daqueles traziam, além do dízimo, ofertas da plantação, do gado. Você vai ver isso
ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. 2. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é sua herança, conforme lhes prometeu. 3. Estas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção dos bois, olha os dízimos aqui, ó, dos bois, das ovelhas, que o povo entregar como oferta, olha lá, boi, ovelhas como oferta. Então não adianta, então, dízimo e oferta, o cara dá o dinheiro e tem que dar, o cara dá 50, 100 reais e tem que dar 50 como oferta. Não, o cara deu um boi, ele dá uma cabra. O cara deu um milho, ele dá uma batata. Os israelitas, os judeus faziam isso. Dos bois, né, dos bois e das ovelhas, que o povo entregar como oferta. A espádua, as queixadas, né, a espádua, as queixadas e o estômago. 4. Dei também aos sacerdotes a primeira porção dos cereais, do vinho novo, do azeite, da lã, na época da tosquia. Olha só, então, olha o tipo de oferta que era requerido na lei. Aqui, ó, cereais, vinho novo, azeite. A lei está na Bíblia? O dízimo está na Bíblia? Está, mas especifique o dízimo para os seus seguidores na escolinha dominical. Diga que tipo de dízimo era e que nunca foi dinheiro, ok? Está aqui, ó, o 5, agora o 5. Pois o Senhor seu Deus escolheu a tribo de Levi dentre todas as suas tribos para servir em nome do Senhor para sempre. Até o 5, beleza? Agora vamos outro aqui. Aqui agora, Deuteronômio capítulo 12. Capítulo 12 agora. Então, olha de onde era retirado o dízimo. Não era retirado de nenhum eletricista, de nenhum padeiro, de nenhum enfermeiro, de nenhum médico, de nenhum carpinteiro, de nenhum pescador, mas apenas única da agricultura e da pecuária. Somente isso. Não tinha dinheiro. Estes são os decretos e estatutos que vocês devem ter cuidado de cumprir, Israel, todos os dias em que viverem na terra que o Senhor Deus de seus antepassados lhes dá para tomarem posse. Decretos e estatutos. Aqui estava a lei do dízimo. Versículo 17 agora. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Agora versículo 17. 17. Não comem em suas cidades o dízimo dos cereais. Dízimo dos cereais. Não mande seu pastor comer o dízimo não, né? Que ele não vai comer dízimo, porque não fica legal, né? Não é saudável. Não comam em suas cidades o dízimo. Se dízimo fosse dinheiro, Jeová ia dizer para eles não comerem. Mas aqui é não coma nas suas cidades, né, o dízimo dos cereais, do vinho novo, do azeite, nem a oferta da primeira cria do gado. Olha a oferta do gado, né, e dos rebanhos, nem a oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas, né, sagradas. Versículo agora, capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 22. Olha de onde vinha o dízimo, de onde era retirado o dízimo dos judeus, dos israelitas. Capítulo 14, versículo 22. Separem o dízimo de suas colheitas, dízimo das colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Safra, colheita, safra anual. Colheita, pastor, safra anual. O dízimo era tirado daqui, ó, das colheitas. Versículo de número 23.
que diz: levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, e comam o dízimo ali. Está mais claro do que a luz do sol, para comer, mastigar, engolir e descer ao bucho. O que? O dízimo. Imagina se fosse dinheiro naquela época. Deus estaria doido e eles também queriam comer o dízimo. Dinheiro, papel. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolhera para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de... Olha os dízimos, qual era o dízimo aqui? Ó. Cereais. Olha de onde eles tiravam o dízimo. Cereais, vinho novo, azeite, azeite e dos machos das primeiras crias do gado, tira o dízimo, dos rebanhos, tira o dízimo. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Agora, versículo 28. Sim, o 24. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo da colheita. Não tinha dinheiro, pastor. Infelizmente, para sua tristeza, não tinha dinheiro. Versículo 28. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita. Não é do empréstimo, não é da venda de um carro, não é da venda de um terreno, não é do final do mês. Não leve o dízimo, né, quando você receber o seu décimo, seu salário do aposentado. Não é da colheita, pastor, é da colheita. Daquele ano, a cidade mais próxima e armazenou ali. Beleza? Tranquilo? Agora, Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26, versículo 8. Versículo 8. Olha de onde eles tiravam o dízimo. Eles quem? Os judeus, Israel. Por isso, o Senhor nos libertou do Egito com mão forte e braço poderoso, com atos temíveis, sinais e maravilhas. Deus tirou quem do Egito? Qual foi a religião que Deus tirou do Egito? A evangélica, a Testemunho de Jeová ou o Adventismo do sétimo dia? Deus tirou Israel do Egito. Agora, versículo de número 10. E agora, Senhor, trago os primeiros frutos da colheita. Primeiros frutos da... Olha só de onde vinha o dízimo. Colheita, que do solo me deste. Em seguida, coloquem o cesto diante do Senhor, seu Deus, e prostre-se diante dele em adoração. Versículo 12. A cada 3 anos, separem um dízimo. A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Olha o dízimo da lei aqui, ó. Olha o dízimo da lei. Colheita. Nesse ano, entregue seus dízimos a quem? Da colheita, que não era dinheiro. Dízimo tinha, mas não era dinheiro, era da colheita. Aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Ou seja, os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas poderiam comer o dízimo. Imagina nos dias de hoje, o pastor recolhe os dízimos dos irmãos, aí diz assim: agora venham aqui os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, venha comer o dízimo recolhido aqui no templo. O Senhor pode dizer isso? Não. Por quê? Porque o dízimo era de onde? Da colheita, daquilo que a terra produzisse. Macaxeira, inhame, alface, batata, farinha, trigo, milho. Isto era tirado o dízimo da colheita. Por isso que ele diz: comam, né? Entregue o seu dízimo aos levitas, né, aos estrangeiros, para que eles possam comer, que comam até se saciarem. Não como o dízimo de hoje, dos dias de hoje não, viu, pastor? Isso é um crime, faz mal.
Então, agora aqui, provérbio, vamos aqui agora, provérbio capítulo 3, vamos aqui para provérbio capítulo 3, olha de onde era tirado o dízimo de Israel. Capítulo 3, versículo 9. Versículo 9, que diz: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Terra, produto da terra. Versículo 10 diz, e o 10 diz: então seus celeiros se encherão de cereais, seus tonéis transbordarão de vinho. Olha o dízimo aqui, de onde eles tiravam. Celeiros, vinha o quê? Cereais. Beleza? Não tinha dinheiro. Não era de um trabalhador que passa 30 dias trabalhando e chega, tem que tirar a 10ª parte, ganha R$1.000 e tem que tirar R$100 para entregar na mão do pastor. Isto é um crime. Isto é um pastor não ter sensibilidade nem coragem de falar a verdade, dizer que o dízimo foi dado a Israel, não era dinheiro, né? E era tirado do produto da terra ou dos animais, a lei do dízimo terminou, a lei dos mandamentos terminou na cruz do Calvário, certo? Bom, Levítico capítulo 27, vamos aqui agora para Levítico. Deixa eu achar aqui, Levítico, capítulo de número 27. Então você está vendo que o dízimo não era tirado de nenhum trabalhador normal, né, que tinha naquela época. Tinha carpinteiro, tinha eletricista, tinha pedreiro, tinha encanador, né, tinha pescador, tinha marceneiro, tinha diversas funções, trabalhos, tinha médicos, mas nenhuma dessas funções, de nenhum desses trabalhos, Deus pediu dízimo. Somente pediu dízimo dos que trabalhavam na agropecuária, na agricultura e na criação de animais. Então vamos aqui, Provérbio capítulo, vamos para Provérbio, não, agora vamos para Levítico capítulo 27, versículo 30 ao 34. 30, presta bem atenção aqui agora. Levítico 27, 30 a 34. A 10ª parte dos produtos da terra, olha o dízimo aqui. 10ª parte, 10ª é o dízimo. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais, dos campos ou frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrado a Ele. Consagrado a Ele, ou seja, o dízimo, a 10ª parte, que era tirado da onde? Do pedreiro, do pai de família que se aposentou, né? De uma criança que se aposentou por ser especial e o pastor vai lá, tem que dar o dízimo, senão o demônio vai visitar. Não faça isso, pastor. Não seja tão covarde a um ponto de você dizer que daqui, ó, cereais, frutos das árvores, né, a 10ª parte do que os produtos da terra produzia. Fale a verdade, viva a verdade. Então a 10ª parte vinha daqui, ó, de tudo que a terra produzisse. Cereais do campo, frutos das árvores, pertence ao Senhor. Agora, 31. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou fruto pertencente ao Senhor, pagará seu valor mais 1/5 do valor. Presta atenção aqui, igreja. Se você desejar comprar de volta, eu dei o dízimo do milho, né, da farinha. Eu dei a minha 10ª parte da farinha. Mas se eu quiser comprar de volta, ou seja, então eu tinha que ter dinheiro para comprar, sim ou não? Ou algo equivalente a dinheiro que pudesse comprar. Beleza? Um valor que pudesse ser como se fosse o dinheiro nos dias de hoje, mas equivalente, que pudesse ser comparado, né, ou que tivesse o mesmo valor de uma moeda corrente, como se fosse nos dias de hoje. Então aqui, ó, se você desejar comprar, então existia algo que tinha valor como dinheiro na época. De volta o quê? A 10ª parte do que você deu, né, lá no templo ou ao Senhor. Mas Deus não pedia isso aqui. Deus queria o dízimo conforme a lei de Moisés. Qual era? Produto da terra ou de animais.
Tá bom? Então, olha, se ele quisesse comprar, Deus não queria esse dízimo disso aqui, não. Mas só de quê? 2 cereais, fruto pertencente, né? Frutos da terra. Beleza? 32. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos, separe-os para o Senhor, considerando-os santo. Conte um de cada 10 animais. Então, de cada 10 animais, um era o dízimo da lei. Dízimo 2 animais. 33. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro, mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Comprados de volta. Dinheiro. Está aqui, ó. Mas Deus não pediu isso aqui como dízimo. Mas o que? Animais, cereais, frutos. Beleza? E o 34. Esses são os mandamentos que o Senhor deu à igreja evangélica. Foi aqui? Deus deu os mandamentos aos evangélicos. Esses são os mandamentos que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Está claro ou não está claro? Vamos outra aqui agora. Levítico já falei. Vamos aqui agora para Neemias 10. Vamos agora ver Neemias. O que é que diz Neemias? Neemias capítulo 10, versículo 37 ao 39. 37 diz: armazenaremos os produtos, está vendo aqui? Da terra. Aqui era de onde vinha o dízimo de Israel, da lei. Nos depósitos do templo de nosso Deus, traremos o melhor de nossa farinha, ao dízimo, e outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho, olha o dízimo, vinho novo, de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10, olha o dízimo aqui, o dízimo de tudo que nossa terra produziu, o dízimo de tudo que a terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalharemos, onde trabalhamos. Olha de onde vinha o dízimo, está aqui, ó. Aqui, cadê? O melhor de nossa farinha, do nosso cereal, o melhor do nosso fruto, do vinho novo, tal, entrega aqui, ó, da nossa terra. Olha de onde vinha o dízimo. Está vendo aí, meu irmão? Vá tirando suas dúvidas, você que ainda tinha dúvida. Versículo de número 38. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos dos cereais, da farinha, do azeite, do vinho. A 10ª parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocado nos depósitos. E o 39, o povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo, de azeite, para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados, perto dos sacerdotes, que ali estiverem ministrando dos guardas. Das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. Esse templo que caiu no ano 70. Beleza? Agora vamos para Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, de onde vem o dízimo, de onde vinha o dízimo dos judeus ou dos israelitas. Versículo 10. Neemias, capítulo 10, Neemias, capítulo 13, versículo 10. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. 11.
De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei por que o templo de Deus foi abandonado. Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. 12. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos. Trazer para onde? Para os depósitos do templo. Aí você já sabe qual eram os dízimos. Olha só. Eles começaram a trazer os dízimos de novo. Os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. E o 13, nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Hanã, filho de Sacur e neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas, as provisões de comida. Tudo que vinha de comer, eles ficaram encarregados de repartir as porções para os necessitados, para as famílias, né, para os levitas e para os estrangeiros que comiam dos dízimos. Agora, finalizando aqui, eu vou citar mais 2 versículos e você vai dizer assim: tá bom, pastor? Tá bom, irmão Van. Vou agora citar aqui os 2 versículos e você vai dizer assim: já descobri, eu fui enganado. O primeiro deles é Mateus 23, que eles dizem que é Novo Testamento e os pastores enrolam, enganam, mentem, que aqui não é Novo Testamento. Mateus 23, olha só. Aqui ainda é lei, ainda é Moisés, que é aflição. Deixa eu botar aqui nessa. A gente já leu muito nessa, vamos para essa aqui, para fiel. A fiel de: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã. Olha como ainda era lei aqui. Olha o dízimo. Hortelã, dizimais, dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Entendeu? Olha só o dízimo aqui, ó. Olha o dízimo: hortelã, endro e cominho. Você já está um professor nisso aí. E por último, vamos para este aqui. Malaquias 3 e 10. Malaquias 3, vamos versículo 8. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É bonito, né? Não? Quando o pastor: irmão, não roube a Deus. Bonito, pastor, para tua cara. Enganando o povo, né? Os humildes, os trabalhadores, né? Se eles fossem da lavoura, fosse judeu, antes da queda do templo, né? Ou antes da cruz, aí o Senhor poderia dizer isso, que eles estavam roubando. Mas isso aqui já caiu por terra, já perdeu a sua validade. Os dízimos, né? E tanto dízimo como voto, como jejum, né? Como guarda do sábado, tudo isso foi cravado na cruz de Cristo Jesus. Aí é bonito. Roubarão nos dízimos e nas ofertas. Dízimo dos pastores é dinheiro. O dízimo da Bíblia era dos cereais, da agricultura, dos animais. Sim ou não? Sim. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação, toda a igreja, né? Nação não é o dízimo, né? Hoje não se aplica isto aqui erroneamente para a igreja. Olha só, olha a igreja aqui, ó, nação de Israel. 10. Vamos para o 10, cadê o 10? Trazei todos os dízimos,
a casa do tesouro, né? Chama templo de casa do tesouro, né? O templo que caiu em 70. Para que haja o quê? Mantimento. Mantimento não é dinheiro, é comida, pastor. Mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Recolher o quê? Dinheiro? Não, recolher os cereais, a comida. Recolher o inhame, a macaxeira, o girimum, a batata, a cebola, o alho, o pimentão, o coentro, o alface, a batata doce, o milho, o trigo, o azeite, o coentro, e assim vai. Então, recolher isto aqui, o dízimo vinha da plantação e dos animais. Beleza? Então, e o versículo 11, ele diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Olha de onde vinha o dízimo. Olha, pastor, de onde vinha o dízimo. O fruto da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril. A vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado, ficamos por aqui. Então você viu e aprendeu que o dízimo dos judeus, dos israelitas, do povo de Israel, era tirado do campo, da terra e dos animais, certo? Eu quero deixar aqui, para a gente fechar aqui, deixar aqui em Neemias, capítulo de número 10, versículo de número 37, tá aqui, ó. E que as primícias da nossa massa, versículo 10, 37, da nossa ofertas alçadas, do fruto de toda a árvore e um misto, o azeite, traríamos o sacerdote, as câmaras das casas do nosso Deus e os dízimos da nossa terra. O dízimo da nossa terra. Mostre aí para o teu pastor de onde era o dízimo. Se eles querem comer dízimo da Bíblia, mostre para ele que dízimo é. Então eles têm que receber os dízimos da Bíblia. Beleza? Então, fica com Deus. Um forte abraço. E no próximo estudo, o dízimo da Bíblia, preste atenção, poderia comer, o dízimo da Bíblia poderia ser vendido, e o dízimo da Bíblia poderia servir para... poderia comer e poderia ser vendido, certo? Então, tudo isso você vai ver aqui neste canal para a glória de Deus. Deixa teu like, se inscreva no canal e Deus te abençoe grandemente. O dízimo era daqui, ó, tirado da terra. Mostra aí para teu pastor. Deus te abençoe grandemente.